banda Johnny's Band. Não é o Johnny Rivers, mas é Johnny's Band. O Rivers. Que legal, vocês estão inspirados hoje, hein? Estamos com perfume novo aqui. Perfume novo, né? Tudo Fragrância nova. Tudo conspira. Tudo conspira, né? O irmão dela é bravo, né? Oh, meu Deus do céu. Então, o programa falando de graça. Aqui, direto dos estúdios da TV Guarulhos, canal 3 digital, ouvinte analógico, tá? Você assiste esse programa pela operadora de TV a cabo NET, tá bom? Ou então pelo site www.tvguarulhos.tv.br. E hoje nós temos o prazer de estar entrevistando minha amiga Luciana Vico. Ela é arquiteta, trabalha em diversas áreas da arquitetura e está falando um pouquinho para a gente sobre a história da arquitetura aqui em Guarulhos, sobre patrimônio histórico, sobre uma série de coisas que permeiam a sociedade, né? Permeiam aqui a cidade de Guarulhos. Senhoras e senhores, Timóteo, muito obrigado pela sua presença, viu, Timóteo? Cada vez mais você, né, tem um trabalho legal aqui com a gente. Obrigado, falando de graça, agradece. Como é que vai? Tudo bem, Luciana? Como é que tá as coisas? Tô bacana. O que você tá achando dessa foto? Sendo, né? Sendo? Você não tá com ruim? Não, tá indo. Sabe o que eu sinto falta? Falta do amarelinho. Era legal. Eu gostava. Muito legal. Bom, Luciana, você é arquiteta, trabalha na arquitetura, desenvolve um trabalho muito legal com alunos. E para quem nos assiste, às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade em compreender o que é engenharia e arquitetura. E para nós começarmos o nosso trabalho hoje, a nossa entrevista, né? Esse trabalho maravilhoso, entrevista com serviço, para graça, que tem também como intuito divulgar a situação do nosso bairro, da nossa cidade, em geral, embora nós tenhamos dentro vários assuntos. E eu gostaria de saber qual a diferença entre arquitetura e engenharia. Tem como dar uma pincelada nesse assunto pra gente? Tem sim. O arquiteto é aquela pessoa que vai fazer o seu projeto. Quando você tem um sonho de construir uma casa ou um empreendimento, que seja, você vai contratar o arquiteto para ele fazer todo o projeto daquilo que você idealiza esteticamente e funcionalmente falando. O engenheiro, ele torna viável, né? É o cara que vai fazer os cálculos, que vai executar essa obra. Então, assim, a engenharia, ela fica com a parte de exatas, né? Vamos colocar assim, da parte de cálculo. E o engenheiro fica com a parte e o arquiteto fica com a parte estética, né? Estética e funcional, é a pessoa que vai dimensionar e criar harmoniosamente, completar função e estética, né? De uma forma que fique ao agrado do cliente, né? Legal. E você fez bastante trabalho aqui em Guarulhos. Fala um pouquinho pra gente daquilo que você trabalhou em Guarulhos. Eu trabalhei na Prefeitura de Guarulhos. Eu trabalhei na Secretaria de Cultura como estagiária do Patrimônio Histórico. Eu trabalhei em escritórios de arquitetura aqui em Guarulhos. Depois eu fui trabalhar com meio ambiente, também na Prefeitura de Guarulhos. Trabalhei em São Paulo e hoje eu tenho um escritório aqui em Guarulhos, eu faço paisagismo de empreendimentos verticais e também as-built de obra, a parte de finalização da obra, a documentação projetual da obra, né? No final, quando a gente finaliza um empreendimento, eu gero toda essa documentação. E por falar em patrimônio histórico, aqui em Guarulhos me parece que é muito rico em patrimônio histórico, né? Você pode falar pra gente o que é patrimônio histórico? Então, patrimônio histórico é o acervo maior de uma nação. Não é só a construção, ou é tudo aquilo que a gente consegue guardar para as posteridades, para a gente poder relembrar aquilo que foi, para a gente entender todo esse processo.
Legal. E como que é classificado esse patrimônio? A gente tem o patrimônio natural, que é a parte ambiental. Nós temos o patrimônio das técnicas de saber, do conhecimento de saber fazer. E nós temos os objetos e as construções. Que bacana, que legal. E Guarulhos tem essa riqueza. Guarulhos tem muito patrimônio histórico, porém é pouco divulgado e pouco preservado. Tem muita coisa em Guarulhos. A gente tem listado, quando eu trabalhei na cultura, 100 imóveis. A gente tinha mapeado 100 imóveis de interesse para preservação. Legal. E o patrimônio oficial em si? O que na realidade é patrimônio oficial? Ele na realidade é algo que está oficializado na cidade, que de repente passou por algo, como podemos dizer, pelos trâmites para que pudesse oficializar. Exatamente. Explica para a gente. O patrimônio oficial é aqueles bens maiores que eles elegem, né, como de maior importância, e aí eles oficializam por meio de legislação, né? Então, preservam por meio de legislação. E na realidade, você tem uma ideia assim, quais são os patrimônios históricos oficiais aqui em Guarulhos? Em Guarulhos, nós temos a lei orgânica do município, que é de 1990. Nós temos, eu acho que são 14 imóveis da lei orgânica, né? Infelizmente, dentro desses imóveis, alguns já não estão mais, mesmo estando protegidos. Depois da lei orgânica, teve uma outra lei que tombou, em 2000 também, todos esses imóveis oficialmente. Mas nós tivemos, infelizmente, perda de algumas coisas desse patrimônio já foi perdida. Ok. Bom, você que está nos assistindo aqui no programa Falando de Graça, você que está sintonizado com a gente, você também pode acessar a internet no www.tvguarulhos.tv.br e aproveitar essa entrevista na íntegra. Nós estamos falando aqui sobre o patrimônio histórico de Guarulhos, falando também aqui com a nossa arquiteta Luciana Vico, que está nos dando hoje, na realidade, uma aula de arquitetura no programa Falando de Graça, que tem como intuito levar também informação para você, nosso telespectador da TV Guarulhos, do programa Falando de Graça, para conhecer um pouco mais sobre a região, né, que você que mora aqui em Guarulhos ou nas proximidades dessa cidade muito legal, muito bacana, que também está de braços abertos para receber o pessoal que está vindo de longe, né, que já chegou, inclusive, está participando da Copa do Mundo aqui no Brasil, tá bom? Luciana, me diz uma coisa, eu tenho uma dúvida, e essa minha dúvida ela é uma dúvida que, na realidade, como posso explicar aqui para que eu seja bem objetivo, concreto no que eu vou perguntar, e também para que depois o pessoal não fique achando que a gente está alfinetando as pessoas aqui. Uma certa feita eu vi que o símbolo da cidade de Guarulhos ficou sendo aquela ponte, né, que todo mundo já conhece, que inclusive está aqui atrás do pessoal da banda. Mostra aqui o pessoal da direção. Essa ponte aqui, isso, muito legal. Chama-se estaiada ou estalhada? Como é que fala isso aí? Estaiada. Estaiada, legal. Essa ponte estaiada e que ficou sendo símbolo aqui de Guarulhos. Porém, quem passa próximo a ela vê que embaixo dessa ponte tem uma certa, não sei se é arquitetura, paisagismo, e que impossibilita de algumas pessoas ficarem debaixo dela, por terem pontas pontiagudas, inclusive até alguns bancos aí, tem umas ondulações que não dá para você deitar. Eu achei muito interessante esse incentivo do governo, essa arquitetura, esse incentivo aqui da prefeitura, e permitir isso. Agora, a minha preocupação, na realidade, é da turma que ficava debaixo dela, para onde foi, onde está, que na verdade não era nem para estar lá, porque uma vez que foi colocado isso na cidade de Guarulhos, certamente eles já tomaram conta e resolveram o problema de habitação. Enfim, você conhece essa ponte? Você sabe do que eu estou falando? Eu conheço essa ponte. Conhece? Eu acho que eles seguiram um pouco o modelo de São Paulo, né? Teve uma época que eles colocaram uns paralelepípedos em pé, enfileirados em diagonal, justamente para não ter essa permanência embaixo das pontes, né? É intencional, é um fator intencional. 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 Bom, agora eu não sei para onde foram as pessoas, né? Porque
Na realidade, claro, a gente sabe que por meio de segurança é viável isso, mas pelo outro ângulo, a gente sabe que infelizmente muitas pessoas utilizam da ponte, utilizam até de alguns bancos em praças para poderem ter como colchões, né? Isso entre aspas falando, camas da madrugada para dormir ou durante o dia, porque infelizmente ainda em Guarulhos tem um problema muito sério de habitação. Enfim, bom, há necessidade de uma preservação, tudo que é arquitetura, tudo que é patrimônio. Como que se pode, aliás, por que preservar? Por que as pessoas precisam preservar um patrimônio para que ele permaneça e depois como preservar também esse patrimônio? O patrimônio, ele é a identidade, é a história do local, né? Então, é muito além do que só preservar alguma coisa. Isso é até uma questão de valores. O que você não preserva é aquilo que você não conhece, você não cria vínculo com aquilo que você não conhece. E a preservação, ela visa garantir mesmo a memória social de um povo, né? E fazer com que a gente entenda todo esse processo. Uma cidade sem memória é uma cidade meio perdida, né? Uma cidade que não tem no que você vai contar. É que nem você sentar, todo mundo, eu acho, né? Todo mundo deveria sentar lá com seus avós e escutar o que eles têm para falar. Isso também é uma identidade. Isso cria vínculo. Você se apega naquilo que você conhece. Aquilo que você não conhece. No entanto que na lei judaica, as crianças, quando chegam a 12 anos, elas conhecem o Pentateuco, sim, eu sei que não tem muito a ver com o nosso assunto, mas pelo fato de preservar a história, elas conhecem, vamos dizer assim, do início ao fim o Pentateuco, porque narra a história deles, do povo judeu, e é por conta disso que nós temos a Bíblia, né, hoje em dia, porque durante muitos anos se perdeu muita informação. E é algo importante, porque no Brasil, a gente só preserva, na realidade, as pessoas que estão nos assistindo sabem disso, o patriotismo, por exemplo, não é preservado. Ele só aparece na época de Copa. Agora todo mundo está de camisa amarela, verde, azul, todo mundo é Brasil, mas na maioria das vezes o tênis é importado, a roupa é importada, a turma gosta de uma bandeirinha dos Estados Unidos aqui do lado, né? O pessoal gosta de, na realidade, preservar mais e valorizar mais o que é de fora do que de dentro. Sendo que o Brasil, ele é grande, ele é extensivo, ele tem no nosso país inúmeros lugares muito bons para se visitar. Daqui a pouquinho a gente vai estar mostrando, ao decorrer da entrevista, no final, algumas fotos, algumas imagens que vai falar um pouco mais desse trabalho maravilhoso de arquitetura, sobre o patrimônio histórico. E nós vamos pedir o comercial. Eu estou entrevistando aqui minha amiga Luciana Vico, arquiteta, que está falando sobre arquitetura, patrimônio, como preservar, a importância de se preservar um patrimônio, o que é patrimônio tombado, uma série de coisas nós estamos falando aqui no programa Falando de Graça do dia de hoje. Tá bom com vocês? Banda Janis Bond. Sabe por que eu falei James Bond? Porque eu percebi o trocadilho. É Janis Band. Exatamente. Janis Band, James Bond. Você anda muito inspirado, Janis. É ideia dos meninos aí. Legal. Ô, Johnny, falar nisso, dá o telefone de contato para vocês. O telefone de contato, cadê? 98389-3606, lembrando que o DDD é 11, ok? Tem um telefone também, um outro telefone aqui com o Vini. 96300-5001. Repita. 96300-5001. É isso aí. Ligue já. Ligue já. Por falar nisso, a turnê tá grande, tá boa, né? Nossa, muitos shows, navios, aviões. Legal. Bacana. Com vocês, banda Janis Band, e daqui a pouquinho a gente volta. Away
Pizzaria Triunfo, servindo desde 2007 com tradição. Ambiente familiar, confortável, o seu ponto de encontro com sua família e amigos. As mais de 72 pizzas ao seu dispor, porções, esfirras e bebidas diversas. Reservas para festas, comemorações e eventos. Venha nos fazer uma visita. Rua Santa Maria do Pará, 624, Jardim Triunfo, Guarulhos, São Paulo. Ligue 2438-3340 ou 2279-7880 e peça a melhor pizza da região. Para maiores informações sobre a entrega, consulte o nosso atendimento. Pizzaria Triunfo. Fotótica Rick. Laboratório próprio. Seus óculos prontos em 1 hora. Armações com preço único. Não é promoção. As armações na Fotótica Rick têm preço único. Lentes de contato, óculos de sol, impressão digital de suas fotos e muito mais. Ligue agora mesmo e confirme 2486-5454 ou então 2499-5040. Pensou em óculos? Fotótica Rick, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3862. Legal, é a banda Johnny's Band. Não é o Johnny Rivers, mas é Johnny's Band. É o Rivers. Que legal, vocês estão inspirados hoje, hein? Estamos com perfume novo aqui. Perfume novo, né? Tudo Fragrância nova. Tudo conspira. Tudo conspira, né? O irmão dela é bravo, né? Oh, meu Deus do céu. Então, o programa falando de graça. Aqui, direto dos estúdios da TV Guarulhos, canal 3 digital, ouvinte analógico, tá? Você assiste esse programa pela operadora de TV a cabo NET, tá bom? Ou então pelo site www.tvguarulhos.tv.br. E hoje nós temos o prazer de estar entrevistando minha amiga Luciana Vico. Ela é arquiteta, trabalha em diversas áreas da arquitetura e está falando um pouquinho para a gente sobre a história da arquitetura aqui em Guarulhos, sobre patrimônio histórico, sobre uma série de coisas que permeiam a sociedade, né? Permeiam aqui a cidade de Guarulhos. Para você que ainda não conhece de perto o programa Falando de Graça e quer conhecer melhor os bastidores, você pode ir para o Facebook, clicar lá na parte de cima superior, digitar Falando de Graça. Você vai ver a turma, as fotos, vai ver os bastidores, o Johnny fazendo gracinha aqui na mesa. Imagina. Não filmaram, não. Não imagina. Johnny é uma gracinha, né? Johnny é uma gracinha, né? Então, todos engraçadinhos. Não acredito.
E a campanha do nosso amigo Querido João. Arrumando uma namorada pro João. Hashtag João. arruma uma namorada pro João. Tá, essa semana não escapa. Inclusive, ele postou umas fotos esses dias na frente do espelho. Não acredito. Outras? Eu não sei não, quando dessa G liga pra ele. Mas ele falou que se não tiver namorado, não tem problema, pode ser namorado também. Também pode, né? Tá, isso é beleza. Legal. Bom, enfim. E hoje, no finalzinho do programa, eu tenho um recado para dar a você, nosso telespectador. Não saia daí, tá bom? Ainda que uma coisa ou outra saia assim meio fora do contexto, o programa é ao vivo, mas fica até o fim. Fica até o fim, que eu tenho uma palavra para trazer para você importantíssima, tá bom? Luciana, a gente parou naquela parte de como preservar o patrimônio e preservar a história. A gente já fez uma pinceladinha sobre a importância da história. E a gente vai chegar numa parte muito legal, que é a parte da restauração. Então, você, nada melhor que você para falar para nós, né, sobre a restauração, a importância da restauração na arquitetura. A restauração é uma reconstrução. A restauração ela visa a conservação para valorizar, né, o histórico, né, e documentar a memória mesmo, né? Então, assim, a restauração não é feita só nos monumentos, nos edifícios. A restauração pode ser feita em objetos, em quadros, em diversas áreas, né? E na arquitetura, um exemplo, num edifício, dá muito trabalho restaurar? Muito trabalho restaurar. O pessoal que contrata a empresa para fazer uma restauração exige demais? Exige muito, é muito trabalho. E como é que você lidar com essa situação? Como é que você lidar com a equipe para fazer uma restauração bacana, assim, legal? Para você ter uma ideia, existem uma série de prospecções, né, que a gente chama dentro dessa área da restauração. Vou citar uma que assim é em relação à pintura. A gente utiliza bisturi, igual aquele bisturi mesmo de médico. A gente utiliza bisturi, camada por camada de tinta, até chegar na primeira camada de tinta, às vezes 500 anos atrás, de tinta. Então, é um trabalho muito minucioso e muito demorado, realmente uma restauração complexa. E um exemplo, uma cidade que quer restaurar algum patrimônio, que quer investir, como existe um incentivo desse administrador, um prefeito ou governo que incentiva isso? Que, na realidade, eles têm um compromisso com a restauração, com o patrimônio, que traz uma história toda. Por exemplo, aqui em Guarulhos, onde a gente mora praticamente, ali na região de Bom Sucesso, tem vários patrimônios históricos ali. Tem. Como que é? Existe essa área que você trabalha, que atua, tem uma parceria bacana, o pessoal investe nisso, ou é difícil você ter que chegar e comover de uma certa forma as pessoas para que isso seja realizado? É difícil. São dois fatores. Uma coisa é que os edifícios, né, históricos, muitos deles são do poder privado, né, de pessoa assim, particular. E nem sempre ele é bem-vindo. Então, ele acaba sendo um estorvo para a família, porque é um prédio que eu não posso fazer nada, eu não posso reformar, não posso vender. E hoje a valorização imobiliária, a especulação imobiliária é tão grande que isso acaba gerando um problema muito grande. A Prefeitura de Guarulhos, eles têm uma legislação de 2009, que é uma lei nova, né, recente. Eu acho uma lei muito boa, ao meu ver, né, Guarulhos ganhou com isso. E tem um dos artigos dessa lei, é bom até divulgar, porque assim, eles estão dando isenção fiscal para quem faz esse tipo de trabalho, quem tem um imóvel para ser restaurado e promove essa restauração. Então, tem que procurar para a prefeitura, isso vai passar pelo Conselho do Patrimônio Histórico do município, vai ser feita uma legislação específica naquele caso, daquele imóvel, e eles vão dar isenção fiscal. A que nível é essa isenção fiscal? Eu não tenho ideia, não sei te dizer. Mas existe, é uma legislação de 2009, super nova, né? O Guarulhos até então não tinha nada parecido. Na realidade, o que é bom para o povo, na maioria das vezes, é pouco veiculado, pouco pronunciado, pouco visto pelas pessoas, né? Mas é bom salientar isso, porque de repente existem pessoas como lá onde a gente mora,
e tem a igreja onde nós fazemos parte, uma série de casas que você vê que não é dessa época. E quando você passa de carro assim, você vê as casinhas, você sente anos atrás, muito tempo. Inclusive a iluminação contribui muito. Mas a gente tem um problema com isso, porque as pessoas que moram nessas casas antigas muito dificilmente vai ter um recurso para fazer essa restauração, para manter essa edificação num estado que a gente consiga identificar o valor histórico. E aí que entraria, ao meu ver, o poder público. Ele tem que criar mesmo esses incentivos e tem que entrar junto com a figura privada, porque nem todo mundo consegue realmente manter um imóvel preservado. Sim. Agora, mudando um pouco de assunto, como que a gente preserva o patrimônio ambiental urbano? Então, exatamente por legislação. A gente elegido, né, qualquer um pode pedir um tombamento, primeiro de tudo, né, qualquer um pode chegar e pedir um tombamento. Então, assim, a gente tem várias formas de promover essa preservação. O que é importante para o nosso planeta, a Unesco que faz esse papel, a Unesco que preserva, né, ou são os patrimônios universais aí de todo mundo, né? Quando é uma coisa nacional, importância nacional, passa para o IPHAN, que é o órgão federal. Tem o CONDEFAT, que é o órgão estadual, aqui no caso de São Paulo, e o Conselho Municipal. Então é tudo por meio de legislação mesmo, passa por esses conselhos, passam por uma aprovação, eles vão avaliar se aquilo realmente deve ser preservado e cria-se uma legislação de proteção a esse imóvel. Tá. Por falar em Guarulhos, na cidade onde nós estamos morando, temos aí de repente um amor, um carinho muito grande. Eu queria que você desse uma breve relato sobre Guarulhos pra gente. Contar um pouquinho da história, de onde veio esse nome, como que funciona, todo esse aparato que você está trazendo aqui pra gente hoje. A história de Guarulhos é longa, né? Vou tentar reduzir aí um pouco. A gente conhece, a gente data como a primeira fundação oficial, aí a data oficial de Guarulhos, 1560. Guarulhos passou por alguns períodos. Nós tivemos o primeiro período colonial, que teve a exploração de ouro, que surgiram alguns bairros de Guarulhos, como Lavras, por exemplo. Exploração de ouro? Teve exploração de ouro em Guarulhos, inclusive caminhos que são abertos aqui em Guarulhos, que a gente, foram em função dessa extração do ouro. Teve um período relativamente curto, não foi tão longo esse período de extração. O que vai ter de gente agora cavucando buraco? Não tem mais. Não tem mais. Pode continuar, fica à vontade. Passou por um período agrícola, né? O Guarulhos passou por um período agrícola. E depois disso veio a estrada de ferro. A gente tinha a estrada de ferro, que era... Quando a gente anda no anel viário, né? Aqui de Guarulhos, a gente chama anel viário, ali era a estrada Sorocabana, que levava até a Cantareira. E todos os bairros de Guarulhos se formaram em função dessa estrada de ferro. Então, nós tínhamos 5 estações. Então, assim, bem assim, típico de um polinucleado, que a gente chama, né? Eu fiquei sabendo que Dom Pedro passou por Guarulhos. Sim, também escutei já essa história. Inclusive, onde nós estamos ali com a nossa igreja. Eu falei, que legal, né? Dom Pedro passou por aqui. Legal saber disso, bacana. Eu fiz um trabalho sobre uma casa aqui de Guarulhos que eles acham que pode ser a casa mais antiga, que é a casa que todo mundo chama de Sítio da Candinha, que é no bairro do São João. Esse espaço está virando um parque, o poder público conseguiu, né, a fazer o tombamento e a desapropriação, porque era imóvel particular, e lá vai virar um parque, vai ser aberto para todo mundo, e tem a casa que precisa de um restauro o mais breve possível. Meu trabalho é de 2005, todo o levantamento foi feito em 2005, de lá para cá a casa está praticamente em ruínas, é uma judiação. Legal. Bacana, eu fiquei sabendo que o nome Guarulhos é proveniente de um peixe. Proveniente de um peixinho. Peixinho, Guarulhos. Barrigudinho. Ele veio, o nome de Guarulhos veio por causa desse peixinho, né? Tinha um aldeamento de índios aqui. Os jesuítas, quando vieram para cá, não sabiam pronunciar o nome da tribo, né? Que eles chamavam Moramumames ou Maramirins.
E como tinha o peixinho, que já era guaru-guaru, eles apelidaram os índios de Guarus. E acabou evoluindo para o nome Guarulhos. Era Nossa Senhora da Conceição dos Guarulhos, o primeiro nome de Guarulhos. E acabou evoluindo para Guarulhos quase no século XX aí que foi. Tipo aquelas pegadinhas que tem em concurso, o pessoal coloca assim, qual o nome do Brasil? Ó, cara, Brasil! Na verdade é República Federativa do Brasil. Amém! Já foi nos Estados Unidos também. Tem isso aí nas moedas antigas lá. Estados Unidos, Brasil. Sabia disso? Estou sabendo agora. Tem umas moedinhas antigas lá em casa. Que legal. Bacana, muito bacana. Legal. E quais são os edifícios históricos aqui? Nós temos uma série de edifícios. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir para a produção passando as imagens? Bem Vamos passar em produção as imagens, que a nossa professora, arquiteta... o mais legal é ver as imagens, né? Todo mundo claro. gosta. E essa daí é Ouro Preto. Eu trouxe essa imagem por causa de... Foi o primeiro patrimônio tombado do Brasil. Sim. Foi a cidade de Ouro Preto. Eles tombaram a cidade inteira, porque eram muitos monumentos, então a cidade de Ouro Preto é tombada por inteiro. Próxima. Essa daí é a Avenida Guarulhos, em 1920, 30 mais ou menos. Nossa, minha avó nasceu em 1914. E essa? Aí é o centro, né, a matriz. É o Dom Pedro, onde a gente conhece como Calçadão hoje. Calçadão. Eu lembro quando o pessoal tirou o calçadão, aliás, colocou o calçadão, tirou as pistas ali, passava ônibus, né, antes e tal. Pois é. Próxima. Aí é hoje, né? Não, aliás, isso é de 95, essa foto mais urbanizada aí. Próximo. Aí, deixa eu ver que eu não estou enxergando. Uma vista aérea aí, né? É uma vista aérea. Da cidade de Guarulhos. Pois é. Próxima. Aí também a Avenida Guarulhos. Essa foto é da minha avó. Sério? A gente tem muitas dessas lá em casa. Acho que é por isso que eu gosto tanto. Legal. Próximo. Essa é a minha avó. A minha avó, o pai dela tinha olaria. E aqui em Guarulhos tiveram mais ou menos 600 olarias ao longo do Rio Tietê, antes da retificação, com a extração de argila. Então eu trouxe essa foto mais para ilustrar, porque foi um fator propulsor de economia na época, né? Foi a extração de argila. Próximo. Aí é o Rio Tietê, e o meu avô também está nesse barquinho. A turma toda. Esse é o Rio Tietê antes da retificação, porque a gente reclama hoje das enchentes, a marginal, claro, vai encher uma margem e nós tiramos os meandros do rio, que são as curvinhas, né? Então, o que fazemos? Nada, bomboiar na enchente, né? Não tem muito o que fazer. Complicado. Não tem jeito. Próximo. Aí é a Olivete, antes de virar shopping, um pouquinho antes. A Olivete ela é tombada pelo Condefat, só a estrutura de cima do telhado, né? E a estrutura dos pilares, da chaminé, só a configuração aérea. Eles conseguiram tombar só a configuração aérea. Muito legal. Próxima. Também é uma vista antes de virar shopping. Sim. Também. Legal. Aí já é o aeroporto. Aeroporto. Que é outro fator aqui de Guarulhos que gerou economia, né? Aí a base aérea de Cumbica. Que legal, muito bacana. Próximo. Aí voltou pro shopping aí. Bacana. Tá meio... Muito legal. E, Luciana, você trabalha com a empresa Atrium? Isso. A empresa Atrium, ela desenvolve que tipo de trabalho, além da arquitetura? Nós fazemos paisagismo. Eu trabalhei muitos anos com paisagismo. Eu faço as-built, que é a parte de projeto de finalização de obra, quando a gente tem que compatibilizar tudo que foi alterado durante a execução. E também trabalho com arquitetura mesmo, construção de residências, tem edifícios. Site? Tem www, atrium.com.br, Atrium com 2 T's e M no final. Telefone? 2304-5101. Bacana. Então, senhoras e senhores, acabei de conversar com a minha amiga, ela que nos deu uma aula, né? Esse tempo aqui proveniente para nós, né? Esse tempo que nós temos de programa sobre Guarulhos, a informação de todos os patrimônios, de muitas coisas que estão acontecendo. Luciana, antes de nós terminarmos, existe algum projeto parado nessa área que, de repente,
o pessoal deixou de mão, não fez questão de investir, estão aí esperando não sei o quê. Você tem conhecimento de algum projeto que Guarulhos está aguardando alguma aprovação ou está pedindo para a gente esperar? Como é que está? Nós temos vários imóveis que a gente passa e dá uma judiação. Por exemplo, aquele edifício que abrigou a junta militar, que também foi museu histórico, que é da esquina da 7 de setembro com a Felício Marcondes. É um imóvel particular, né, de poder privado, mas eu acho, na meu ver, caberia uma desapropriação o mais rápido possível. O próprio sítio da Candinha, a casa não vai ser mais uma restauração, vai ser uma reconstrução. Já passou do ponto de restaurar há muito tempo, tem muito problema de cupim. Então, assim, é uma coisa que, infelizmente, o tempo é muito cruel, né, nessas situações. Se os líderes não injetam investimento e não dão incentivo, fica lá e acaba isso já está na mão do poder público, né? Eu não sei, assim, porque ainda não ocorreu, porque isso é urgente, né? Uma coisa emergencial. Não sei também que ponto que está esse projeto, né? Entendi. Pois é. Então, senhoras e senhores, acabei de conversar com a minha amiga Luciana Vico. Muito obrigado pela sua presença no programa. Obrigada, eu que agradeço. Espero ver-te mais vezes aqui, né? E, senhoras e senhores, banda Johnny Banks. Johnny Banks. Né? E daqui a pouquinho a gente volta. Até daqui a pouco. Strained with desire, like foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed that I'd love somebody like you. Oh, what a falling love. This world is always gonna break your heart. Pizzaria Triunfo, servindo desde 2007 com tradição. Ambiente familiar, confortável, o seu ponto de encontro com sua família e amigos. As mais de 72 pizzas ao seu dispor, porções, esfirras e bebidas diversas. Reservas para festas, comemorações e eventos. Venha nos fazer uma visita. Rua Santa Maria do Pará, 624, Jardim Triunfo, Guarulhos, São Paulo. Ligue 2438-3340 ou 2279-7880 e peça a melhor pizza da região. Para maiores informações sobre a entrega, consulte o nosso atendimento. Pizzaria Triunfo. Fotótica Rick. Laboratório próprio, seus óculos prontos em 1 hora. Armações com preço único. Não é promoção. As armações na Fotótica Rick têm preço único. Lentes de contato, óculos de sol, impressão digital de suas fotos e muito mais. Ligue agora mesmo e confirme 2486-5454 ou então 2499-5040. Pensou em óculos? Fotótica Rick, Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 3862.
Falando de Graça, canal 3, canal 20 da operadora NET TV a cabo, ou então pelo site www.tvguarulhos.tv.br. Programa Falando de Graça que você também pode curtir nossa página no Facebook, Falando de Graça com o Bispo Thiago Neves. Bom, gente, nós vamos para o É Hora de Graça. Bom, no É Hora de Graça de hoje, eu quero aproveitar esse momento importante que o Brasil está passando, que é Copa, algumas centelhas de religiosidade colocadas na mídia. Quero aproveitar também a oportunidade de falar para você que é nosso telespectador, para você que respeita esse programa e sabe o porquê desse programa ser tão aberto, tão dinâmico e sem religiosidade hipócrita. É o que a gente procura passar para todos aqueles que assistem ao nosso programa. Enfim, você que nos assiste, o nosso respeito, o nosso carinho, o nosso amor, e para quem nos conhece, sabe que a nossa vontade nesse programa é de levar até você, telespectador, a palavra de Deus de uma forma não religiosa, de uma forma livre, de uma forma em que você venha enriquecer tanto as informações como a de hoje, que foi fundamental no nosso conhecimento pessoal da cidade onde nós moramos, ou você que mora próximo e gosta de saber sobre informações como essas que foram passadas, mas o que nos chama a atenção é que, infelizmente, na maioria das vezes, do número de pessoas que estão, pelo menos dizendo, até então, do lado onde eu faço parte, entre aspas, religiosa, eu quero dar um recado a vocês. Esse programa não tem tino e nem tem cunho religioso no despertamento de interesses pessoais. Para falar a verdade, esses dias eu tive aí algumas pessoas me perguntando por quais motivos a banda que faz parte aqui conosco da nossa produção não tocam músicas sacras e também não é vontade nossa que venha a ser tocadas essas músicas. Por que eu não trago pessoas de âmbito religioso, crente ou evangélico para ser entrevistado? E por que o programa não é evangélico padrão? Enfim, eu tive que responder à altura, porque para quem sabe, para quem nos conhece, sabe que o que menos eu me preocupei nesse tempo todo, servindo a Deus, foi com religiosidade. E para falar a verdade, a religiosidade, ao invés de atrair, afasta. Afasta porque toda bandeira hasteada da religião faz com que, no meio das pessoas, seja edificado muros. E muros servem apenas para proteger, se você vê pelo lado da segurança. Mas se você vê pelo outro ângulo, servem para afastar as pessoas. Uma certa feita, Jesus entrou no templo e viu o que estava acontecendo naquele lugar. Muitas pessoas vendendo as coisas, pessoas fazendo daquele lugar um comércio. Pessoas fazendo daquele lugar próprio para que elas pudessem ter a chance de crescer na vida. Estavam, na realidade, brincando com as coisas santas de Deus. Jesus entra naquele lugar, fica indignado, desce o chicote em todo mundo e fala e aponta em suas frases que o templo ia ser quebrado, ia ser destruído e em 3 dias ia ser restaurado. Enfim, alguns acreditavam que seria aquele templo, aquele lugar. Jesus está falando de uma estrutura totalmente espiritual, está falando dele mesmo. Está falando dele como templo, lugar onde nós precisamos nos esconder, está debaixo da sua proteção, da sua bênção e debaixo da sua misericórdia. Porém, alguns que não conseguem interpretar o evangelho como ele é, utilizam dele para se autopromover, utilizam dele para pregar o evangelho que lhe agrada, utilizam dele e, infelizmente, a maioria das vezes, quando você passa os canais da TV de sua casa, você vê uma fraseologia só. É a mesma bandeira hasteada em todas as denominações. Na década de 70 e 80, a bandeira do evangelho era a salvação. A bandeira do evangelho era de uma mudança do seu interior.
A bandeira do Evangelho, na realidade, é essa. A mudança, de novidade de vida. E hoje, a bandeira do Evangelho tem sido o materialismo contínuo na vida de todos aqueles que, infelizmente, fazem parte desse povo chamado evangélico. Está num momento muito sério o Brasil, religiosamente dizendo, e principalmente do lado onde eu faço parte, de que nós precisamos rever nossos conceitos e ver que o que mais interessa em Deus é o amor ao próximo. É o amor àqueles que estão ao seu lado, aqueles que infelizmente se levantaram como inimigos da sua parte. E nós não temos visto isso. Nós temos visto, na maioria das vezes, as pessoas tendo louvores nas igrejas como autoajuda, como interesse pessoal, tendo e articulando amizades para poderem ter entre si mecanismos comerciais. Esse não é o Evangelho. E para alguns que nos perguntaram por que o programa Falando de Graça é assim, é porque eu não tenho mordaça política religiosa e nem tenho acordo de comadre feito em cozinha para que eu pudesse vir aqui e trazer convidados do Clube do Bolinha. De maneira alguma. Esse programa, se o senhor tem colocado aqui neste lugar, é porque ele tem confiado na gente e quem patrocina esse programa é o poder privado. São empresários, pessoas que têm confiado na nossa pregação. E sabe qual é a pregação? Não é da fogueira santa, não é do voto, não é do dízimo, não é da oferta. E eu nunca fiz questão de colocar aqui nome da nossa igreja, nem endereço, e nem faço questão, e nem coloquei DVDs meus e nem livros. Sabe por quê? Porque o meu interesse aqui é poder te trazer uma companhia bacana no final de todas as noites de terça-feira. Porque eu sei que atrás dessas câmeras, aí onde você está sentado e assistindo esse programa, você não aguenta mais ver o charlatanismo e o circo que já está montado durante anos, enganando a muitos. Jesus não está de acordo com isso. O Jesus que eu creio, que eu prego, é aquele que tira toda a diferença, é aquele que traz em nós o amor que é acima de tudo. Quando você souber lidar com os diferentes que estão ao seu redor, aí você pode falar que conhece o reino ou até mesmo Jesus. Meu recado para você. Deus abençoe. Até a semana que vem. Tchau. Oh, pirates, yes, they provide so that to the messengers minutes are there to come from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation, triumphantly. Won't you help me sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, these songs of freedom. 'Cause all I ever had, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None of ourselves can free our minds. Well, have no fear for that energy, 'cause none of them can stop out the time. How long shall it keep your promise? Why we stand aside and look? Oh, yes, sunset is just up on our feet. We got to fulfill the rule. Want to have this sing these songs of freedom, 'cause all I